Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Tá Galera e Lê. Eu sou o seu apresentador favorito, João Elias. E eu sou Giovana Santos Reis, também sua apresentadora favorita. Para hoje, a gente vai fazer uma análise dos elementos da narrativa, tendo como base o episódio Queda Livre da série Black Mirror. E para analisar essa série que é meio cabeça das ideias, você, leitor fanático, vai ter a presença ilustre da grandíssima profissional, escritora, professora Ana Clara Reis. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Então, Ana, você pode explicar um pouquinho pra gente sobre os elementos da narrativa? Claro, os elementos da narrativa são 5, principalmente. São voz narrativa, enredo, personagens, tempo e espaço. Para falar um pouquinho sobre cada um deles, a voz narrativa, ela é aquela que conduz a história, que vai contar a história pra gente. Então, a gente tem principalmente terceira ou primeira pessoa. A primeira pessoa é quando o narrador é personagem, então ele faz parte da história. Na terceira pessoa, o narrador ele pode ser observador, tá vendo a história de fora, ou onisciente, então ele conhece os sentimentos e os pensamentos dos personagens. Já o enredo é a história em si. Então, o enredo ele se subdivide em início, desenvolvimento, clímax e desfecho. Além disso, a gente tem também o espaço, que pode ser tanto onírico quanto físico. Então, no espaço onírico é um espaço imaginativo que pode estar relacionado a transe, sonhos, algo mais subjetivo. E o espaço físico é o ambiente que a gente consegue ver, que é palpável. O tempo, ele pode se subdividir em psicológico ou cronológico. O cronológico das horas e o psicológico, aquele que se passa na mente do personagem. E por fim, a gente tem os personagens, que tem categorias principais, que são o protagonista, que é aquele que vai ser responsável por levar a história adiante, o antagonista, cujos objetivos são opostos aos objetivos do protagonista, e os personagens secundários, que estão ali para ajudar a conduzir a história. Sim, e para ilustrar melhor como esses elementos da narrativa se dão de fato na narrativa, a gente trouxe o episódio Queda Livre de Black Mirror para poder analisar. No nosso episódio, a personagem principal se chama Lacey e ela vive em um mundo meio distópico assim, governado por um sistema de avaliação por estrelas. E esse sistema influencia diretamente o status socioeconômico das pessoas que ali vivem, né? Então dita as relações que elas vão ter, o trabalho delas, os lugares que elas podem frequentar. E a gente observa, acompanha, né, a protagonista o episódio inteiro se esforçando para subir o seu ranking social em busca da casa dela dos sonhos, que faz parte de uma idealização ali que esse próprio sistema de avaliação vende. Mas a gente também percebe, ao decorrer dessa tentativa dela de buscar um aumento na sua avaliação, como que esse sistema é superficial e leva a relações superficiais. E não somente isso, como também essa validação externa acaba sendo fracassada. Essa busca por essa validação acaba sendo fracassada, porque no fim das contas a Lacey não consegue subir essa avaliação dela e acaba percebendo a fragilidade das relações que ela tinha estabelecido até então. Sabe, eu gosto muito da série Black Mirror justamente porque os episódios dela são tão bem trabalhadinhos que a gente consegue analisar esses elementos de uma forma muito boa. Por exemplo, você falou, né, da questão do foco narrativo. Se a gente for pegar o episódio da Queda Livre, a gente pode dizer que ele seria narrado em terceira pessoa, né? Falar de narração em série é até estranho, porque a gente sempre vê como uma câmera de fora, não é? Que nem em livros assim que a gente tem um narrador propriamente, a gente não tem alguém descrevendo as ações pra gente, é como a gente sempre vê de fora, mas aqui a gente fala mais que é uma terceira pessoa com uma focalização externa, a gente pode dizer assim, porque a gente não adentra muito dentro dos sentimentos do personagem, nos pensamentos deles, a gente vê mais por fora mesmo, que nem as pessoas desse próprio mundo veem. A questão deles usarem esse foco narrativo externo, de terceira pessoa, é muito para representar essa superficialidade, sabe? Eu acho isso interessante porque é como se a gente estivesse lá, a gente só vê por fora, a gente só vê a cara das pessoas, a gente julga de primeira, a gente não sabe sobre elas, a história delas ou o que está passando com elas, a gente vê
e como se a gente fosse daquele mundo, a gente avalia de primeira instância. Eu acho isso muito legal. Mesmo que em alguns momentos, né, a gente vê a perspectiva da Lacey, a nossa protagonista, né, ela avaliando, aparece lá a telazinha, as avaliações, ainda assim a gente vê mais por fora, a gente vê de uma forma mais externa. E a partir disso que você falou da perspectiva da Lacey, a gente pode analisar também como que o tempo da narrativa se dá tanto de maneira cronológica, como também de maneira psicológica. A gente percebe essa cronologia pela sequência dos fatos, né? A rotina da Lacey ali, em que ela corre, ela vai pro trabalho, ela volta para casa, ela visita a casa que ela deseja comprar. Depois a gente tem ela se locomovendo para ir pro casamento da Naomi. E aí a gente percebe essa sequência cronológica dos fatos, mas a gente também percebe um tempo psicológico em que ela relembra essa amizade dela com a Naomi e ela traz alguns fatos do passado para o presente. E também, né, toda essa jornada aí que você descreveu dela, para exemplificar o tempo cronológico, eu acho muito legal da gente perceber o espaço, né? A gente consegue perceber como toda essa sociedade foi moldada pelo sistema de avaliações, como a gente olha para a cidade, tanto que ela vive originalmente, né, a casa dela que ela vive junto com o irmão, tanto para Pelican Cove, que é para onde ela quer ir, é tudo muito artificializado. Eu, pelo menos, quando eu fui assistindo, eu não sei se você sentiu isso também, mas parecia tudo de brinquedo. As pessoas também eram muito artificiais, tudo era artificial, era tudo feito para parecer só aparência, né? Então a gente vê isso nesse espaço físico. Tudo organizado, bonitinho, padronizado, é cor tranquila, é tudo feito disso. Mas a gente também tem o espaço psicológico quando a gente olha para o ambiente que as avaliações criam, esse ambiente virtual. Então, as pessoas não se preocupam só no físico, mas também sempre pensando nessa questão, esse mundo que as avaliações criam, que é muito mais psicológico de como a gente se vê perante aos outros. Sim, eu acho que essa questão que você falou da superficialidade é transmitida o episódio inteiro. O ambiente, o tempo, as pessoas, as relações, todas elas transmitem essa superficialidade, mas é uma superficialidade que esconde personagens complexos, que esconde emoções complexas e que a gente vai vendo como que ela não se sustenta ao longo do episódio, tanto que a Lacey começa sempre aparentando aquele bom humor, aparentando aqueles bons relacionamentos e tentando manter isso, mas no final das contas ela não consegue, porque é uma relação tão superficial, é uma coisa tão fingida, tão de aparências, que ela não consegue sustentar, por mais que ela se esforce, por mais que ela deseje. E ao longo da narrativa a gente percebe também como as outras personagens não conseguem sustentar essa superficialidade, né? A gente vê lá, por exemplo, a caminhoneira que ela pega uma carona, que revela o drama que ela viveu com o marido, que fez com que ela desistisse de ser aceita por esse sistema de avaliações. A gente percebe na própria Naomi como ela vê ali na relação dela com a Lacey somente uma oportunidade de se encaixar nesse sistema de avaliação, mas quando isso para de ser vantajoso para ela, ela também rapidamente abre mão daquilo que seria, né, a amizade mais antiga dela, daquilo que seria uma relação profunda que ela teria com a Lacey. E aí a gente percebe também alguns personagens que resolvem, por escolha própria, se marginalizar desse sistema, por perceber que não se encaixam nele e que nunca vão se encaixar, que é um sistema fadado ao fracasso. Eu acho legal isso que você falou, porque se a gente for olhar pro episódio em si, a gente não tem muitos personagens com destaque, assim, personagens que são complexos. A gente tem a Lacey, a Naomi, a gente tem a Susan, a caminhoneira que você falou, o irmão dela até certo ponto, mas a gente tem um aglomeradozinho de personagens que é bem fechadinho. E se a gente for olhar, né, para os conceitos que a Ana apresentou pra gente, antagonista, protagonista e tal, muitos podem apontar o antagonista a Naomi. E sim, ela não é uma pessoa muito legal, não gostei nem um pouco dela. Mas se a gente for olhar mais um pouco aprofundada, o verdadeiro antagonista nem é um personagem por si só, mas isso é algo muito recorrente em Black Mirror, inclusive, que o antagonista é muito mais algo estrutural, algo muito mais social. O verdadeiro vilão nesse caso é a própria coisa que eu tô batendo aqui toda hora sem parar, que é o sistema de avaliações. Ele vai lá e vai condicionar o comportamento e vai funcionar muito mais como um antagonista ideológico, se a gente fosse falar assim. É muito bacana que, considerando todos esses elementos da narrativa, a gente pode passar para um próximo passo, que é
comparar o episódio com a nossa realidade, né? E o episódio ele faz um contraste muito interessante entre essência e aparência. Se a gente considerar a essência das pessoas, é aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam, e a aparência é simplesmente a avaliação que uma dá para a outra, né? E aí, se a gente for comparar isso com a filosofia, Platão, ele diria que a aparência é o fundo da caverna. É quando a Lacey está ali presa nas avaliações e ela se vê obrigada, né, por meio de um surto, a sair da caverna e a ter contato com a essência dela, a essência humana dela, de sentimentos reais, de pensamentos reais. Então seria um momento em que ela sai da caverna e vê as coisas como elas realmente são. Sim, e é tão real isso que a gente tem até o exemplo do sistema de crédito social na China, né? Que seria mais ou menos esse método também, não tão distópico quanto a gente vê no episódio, mas de avaliação do cidadão por meio daquilo que ele faz. E se a gente for pegar isso e trazer para um contexto mais nosso, que a gente está mais acostumado, que é o nosso Brasilzão, mesmo que a gente não tenha um sistema de crédito social propriamente dito, o que o episódio traz pra gente muito é a questão da cultura do cancelamento, né, que a gente consegue relacionar, e é basicamente a exclusão social, o preconceito. Se a gente for olhar a nota baixa no episódio, é o quê? É uma metáfora pro preconceito de classe e de raça. Quem não tem o perfil adequado, né, que é, a gente for olhar lá quem são os membros primes do episódio, quem tem nota 4.5 ou superior. Isso é quem não tem essa nota é tratado o quê? Cidadão de segunda classe e acaba sendo invisibilizado e normalmente é atacado publicamente, é deixado de lado, marginalizado. A Lacey, por exemplo, chega uma hora que ela é impedida de entrar no avião, impedida de alugar uma casa, tudo por conta da sua nota. Isso a gente acaba lembrando da questão social dos jovens nas nossas periferias. Enfim, mas é muito bacana o episódio e é muito interessante ver como esses elementos que a gente analisou, né, o tempo, o espaço, as personagens, contribuem para transmitir essa mensagem que é o que Queda Livre quer passar, de como a tecnologia pode moldar as nossas relações sociais e nos alertar para que a nossa realidade não venha se tornar essa realidade distópica, para que a gente tome cuidado para que essas aparências não tomem o lugar da essência nas nossas relações humanas. Não, é isso mesmo, Giovana. Acho que tá certo. Ótima análise. Mas bem, acho que a gente tem que ficar por aqui. Infelizmente o episódio de hoje vai ter mais curtinho mesmo. Queria agradecer todo o empenho, né? Eu sei que é difícil estar todo mundo aqui. Agradecer a Ana por ter vindo aqui. A gente tem sido difíceis. Contamos com você outra vez aqui, viu? Muito obrigado. Foi um prazer, gente. É isso. Tamo junto. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.